Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Muito obrigado pela sua companhia. Parabéns por estar buscando cada vez mais conhecimento. Quem vai falar com vocês hoje sobre reversão de tendência. E para falar sobre esse tema, a gente vai começar abordando o seguinte, que uma tendência ela dura até ser substituída por um movimento oposto. Isso significa que topos e fundos direcionais mantêm o padrão da tendência confirmada. Nesse exemplo que nós temos na tela, o mercado vem formando topos e fundos ascendentes. E essa situação ela está confirmada, fundo mais alto que o fundo anterior e topo mais alto que o topo anterior. Então, nós temos uma tendência bem definida, o mercado está direcional. Para termos uma reversão em uma situação como essa, o mercado precisaria ter topo mais baixo que o topo anterior e depois disso um fundo mais baixo que o fundo anterior. Logo, a gente pode destacar que aqueles operadores que tentam antecipar, por exemplo, no movimento onde o mercado testa o topo e não rompe e por conta disso já começa a pensar em uma reversão de tendência, pode encontrar mais dificuldades aí em relação à percepção de reversão, a forma de rastrear a reversão. Porque muitas vezes o mercado vai apenas consolidar no topo e depois disso vai romper novamente a sua máxima e retomar a sua tendência vigente. Então, o fato dele simplesmente não romper o topo anterior por um determinado período ainda não confirma uma reversão. A reversão só vai ser confirmada quando a gente tiver um topo de mesmo nível, um topo mais baixo que o topo anterior e aí sim um rompimento do fundo anterior. Porém, nós temos algumas características que a gente consegue extrair do próprio preço que vai ajudar e muito a gente diagnosticar a mudança de comportamento dos preços. Nesse exemplo, nós temos ondas de impulsão, ondas de alta, com muita semelhança, com muita simetria. Nós podemos dizer que os movimentos são com praticamente a mesma variação percentual. As ondas de impulsão, as ondas de alta, possuem a mesma quantidade de pontos no dólar ou no índice, por exemplo. E os dois movimentos de correção que nós temos nesse exemplo também são muito parecidos, são muito simétricos. Temos uma variação percentual muito próxima. Nós temos uma quantidade de pontos, se fosse o dólar ou o índice, por exemplo, muito próxima. Então nós temos um padrão, uma simetria. O mercado está te contando uma história de como ele está se comportando. Se ele mudar o comportamento, por exemplo, tiver uma correção maior, já é um aviso prévio de que algo diferente está acontecendo. Em tese, a tendência ainda é de alta. Porém, aqui, a luz amarela do semáforo operacional vai acender. Então, o que você tinha como sinal verde sempre para compra, agora o sinal é amarelo. Nós ainda vamos pensar na compra porque a tendência vigente é de alta. Porém, nós já vamos trabalhar as compras com mais atenção. Porque essa onda de correção foi mais forte do que as ondas anteriores. Essa onda de correção rompeu a linha de tendência de alta. Então, nós quebramos um padrão, nós quebramos uma característica. É como, por exemplo, quando você está super bem de saúde e de repente você começa a ter dor no corpo, calafrio, dor de cabeça. Muito provavelmente vai ser diagnosticado que você está com sintomas de gripe. Você ainda não está com febre, você ainda não tomou nenhuma medicação, mas você mudou de comportamento. Você já está mais abatido, digamos assim. Com o mercado, não é muito diferente, a analogia é muito próxima. Agora, cabe a você, operador, a você, trader, coletar as informações necessárias do próprio preço para conseguir diagnosticar essa mudança de comportamento no seu início. Então, aqui nós ainda estamos pensando na compra, mas nós já vamos cogitar uma possibilidade de falha em relação ao topo anterior. E caso isso aconteça, no primeiro ponto de retorno que surgir nas minhas retrações, nas médias móveis, nos pontos que eu consiga definir como resistência, ou até mesmo próximo do topo anterior com uma característica de topo duplo, eu já posso me preparar para começar a evitar as compras e até mesmo abrir as vendas.
Se eu quiser uma situação mais confirmada, o que eu devo usar? Uma periodicidade menor em relação ao tempo que eu estiver analisando, para encontrar também um sinal de venda. Se eu encontrar um sinal de venda em uma periodicidade menor, isso significa que lá a tendência já é de baixa confirmada e que aqui o que era uma luz amarela em relação às compras passou a ser uma luz vermelha em relação às compras e um sinal de verde para a venda. Porém, a tendência só vai ser de baixa quando o fundo anterior for rompido. Agora, se eu esperar esse fundo ser rompido, se eu esperar o mercado já ter uma tendência confirmada, muitas vezes, se eu quiser me posicionar na reversão de tendência, essa entrada já vai ser tarde demais. Então, quando o mercado rompeu a linha de tendência e teve um movimento mais forte de correção, ele já me dava um aviso prévio de que existia uma futura possibilidade de uma falha de topo. Logo, por mais que eu tenha trabalhado as compras, eu tenho que ter um alvo, né, menor para essas compras inicialmente, a não ser que o mercado venha nos surpreender e vá lá e rompe o topo anterior novamente. Um outro padrão que eu inclusive ensino para vocês na aula sobre tempos gráficos, que está aqui no meu canal, só vocês procurarem aí, vocês vão encontrar a videoaula sobre tempos gráficos, é exatamente o padrão de 5 movimentos de alta. É muito comum o mercado respeitar esse padrão 5-3. Né? O mercado tem 5 ondas de impulsão e depois disso ele passa por uma reversão para fazer a sua correção. Esse é um padrão bastante comum também no mercado. Mas percebam que a gente conseguiu extrair informações do próprio preço. Movimentos simétricos, ondas semelhantes, com tamanho de impulsão e correção muito parecidas. Né? Quando o mercado rompe a linha de tendência, a gente tem um aviso prévio, que é o primeiro diagnóstico. Aquele que é a comparação que eu fiz com vocês. Você estava tudo bem, agora você tem calafrio, você tem dor no corpo. Né? Opa, já conseguimos diagnosticar algo diferente. E quando surge o primeiro ponto de retorno na região de resistência, se você não souber também o que é ponto de retorno, assiste o vídeo aí no canal que vocês vão entender, nós já temos a possibilidade de abrir operações na venda. E nós vamos ter a confirmação quando o fundo anterior aqui em preto for rompido, e aí a gente já vai estar ganhando dinheiro. Então existem duas formas de abrir a operação na reversão de tendência. O ponto de retorno, ou esse pivôzinho em vermelho que está aqui, que é uma periodicidade menor. Kim, essa leitura serve para todos os tempos gráficos? Sim. O que eu devo destacar é o seguinte, se você estiver, por exemplo, num gráfico de 1 minuto, essa formação em vermelho ela vai ser pequenininha. Nós podemos chamar de um micropivô. Ou, em outras palavras, como se fosse, por exemplo, para que todos possam entender a minha linguagem, como se fosse um gráfico de segundos formando um pivô, ou um gráfico de tique. Para quem não sabe o que é gráfico de tique, é um gráfico formado por número de negócios. Tá? Aí você define a quantidade de negócios, cada barra, cada movimento é de acordo com X quantidade de negócios que você pré-estabeleceu. Bom, agora nós vamos para um exemplo aqui, um exemplo prático. Tá? O que nós temos nesse gráfico? Um padrão, uma linha de tendência muito bem montada. Quando o mercado rompe esse padrão, ele já te dá um aviso prévio. Opa, essa correção foi maior. Né? Essa correção ela é diferente das correções anteriores. Olha o tamanho das correções anteriores que pararam na média roxa e que pararam na linha de tendência. Agora olha essa correção que eu estou destacando aqui em verde para vocês. É o primeiro movimento, a onda 1 para baixo, ou a onda A, é só uma questão de nomenclatura. Quando o mercado volta para testar o topo anterior, a gente já tem que estar com a luz amarela ligada. Nós vamos continuar pensando nas compras porque a tendência do lado esquerdo é de alta. Então o mercado, em tese, ainda tem um teste de topo para fazer. Porém, há uma probabilidade maior de não romper. Então a gente já vem com essa carta na manga, com essa percepção bem antes do mercado sequer ter de fato falhado. A ideia não é ficar enviesado, mas a ideia é ficar preparado, é diferente. Assim, dificilmente você vai ter uma surpresa. Poxa, eu estava comprado, o trade estava a meu favor, aí ele bate no meio do caminho, volta e te estopa, o que era lucro vira prejuízo. Né? Na sequência, o mercado começa a mudar de comportamento, tanto formando ponto de retorno, que é a primeira barra descendente quebrando a sequência de candles ascendentes, como também formando pivô em um tempo gráfico menor.
Isso serve para qualquer periodicidade, pessoal. Depois o mercado acumula um pouco, mas ao longo do tempo, olha o que ele faz, ele de fato reverte a sua tendência e confirma que o aviso prévio que o mercado te deu lá no início, rompendo a linha de tendência, fazendo uma onda diferente das ondas anteriores de correção, já te deu a possibilidade de antecipar uma falha de topo. Quando nós estamos falando de um mercado em baixa, em tendência de baixa, a percepção é a mesma. As ondas de tendência vão ter uma simetria muito parecida, com tamanho de movimento muito parecido em quantidade de pontos, seja no dólar ou no índice, ou em variação percentual, seja nas ações, em quantidade de centavos, como vocês queiram interpretar. Mas elas são muito parecidas e há uma inclinação nesse gráfico. Quando o mercado tem uma onda de tendência menor, você já também consegue interpretar algo diferente. Poxa, agora está caindo com menos intensidade. Cadê os vendedores? Esse negócio tinha que afundar, tinha que romper o fundo anterior, entrar volume vendedor. E não entra. E aí, de repente, surge uma onda de correção mais forte. E nessa onda de correção surge volume comprador, né? Porque a última queda ela já foi mais fraca. Só que agora a correção ela é diferente das correções anteriores, uma correção mais forte. E essa correção também rompe a linha de tendência, deixa a linha de tendência para trás. Então, o que nós tínhamos aqui era uma LTB, que significa linha de tendência de baixa. Agora, eu também já posso me preparar para que qualquer venda que eu venha efetuar aqui, objetivando um teste do fundo anterior, eu já faça com a luz amarela, ou seja, um nível de atenção maior. A luz amarela está ligada, está estampada. Opa, eu já sei que há uma probabilidade maior de não romper os fundos anteriores. Então, as minhas vendas agora eu vou tratar com uma postura diferente, porque eu já sei que há um diagnóstico diferente. Nesse gráfico, nós já conseguimos detectar uma possível mudança de comportamento. E aí, eu já vou ficar preparado para uma eventual falha nas retrações, nas médias. Vou ficar preparado para uma possível falha em uma região que eu venho interpretar como suporte forte. E o primeiro ponto de retorno que lá surgir, ou o primeiro pivô em um tempo gráfico menor, eu já posso desistir do pensamento em vendas e vou abrir minha compra, para que eu possa me posicionar no início da reversão e quando o mercado lance de fato a confirmação, nós já estejamos comprados com um bom movimento de alvo para tentar buscar. Vamos para um exemplo prático. O mercado está em uma tendência de baixa, tem uma bela linha de tendência formada, de repente surge uma correção diferente da correção anterior. As correções anteriores sempre vão te demonstrar um padrão. Aqui ele rompe a linha de tendência, ele rompe as médias. Nós ainda estamos focados na venda, porque o mercado está vindo de um novo fundo. Só que a gente já tem evidências para uma futura eventual falha de fundo. Então, dificilmente você vai ser pego de surpresa. Você vai estar trabalhando a venda, mas com a luz amarela ligada. Se não romper o fundo anterior, você já sabe que você foi avisado previamente pela mudança de comportamento do preço. O primeiro ponto de retorno agora aqui já pode ser um sinal para trabalharmos a compra. E o primeiro pivô em um tempo gráfico maior, um micro pivô que a gente tem, um zigue-zague ascendente em um tempo gráfico menor, já é a confirmação de que algo está mudando. Os players já estão começando a abrir posições de compra. A galera da venda já está começando a zerar suas posições. E o início do movimento está aqui. O que vem depois é só a confirmação do que a gente desejava. Então a gente tem que tentar pegar isso sempre com antecedência. Assim a gente vai ter relação risco-ganho, dificilmente vai ser pego de surpresa, e com essas evidências a gente está operando sempre preço. Não é o que eu acho, é o que o próprio mercado está me mostrando. Qualquer dúvida que tenha ficado, fiquem à vontade para me perguntar, me chamem aí, pode ser no Facebook. Convido vocês a acessarem a minha sala, o link vai estar na descrição. Fiquem à vontade para participar. É só você realizar seu cadastro gratuitamente e lá você consegue falar comigo durante todo o dia, sanar suas dúvidas com pregão em andamento. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixo um forte abraço especial do Kim. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse vídeo e até a próxima videoaula.